Salve amigo, salve galera, aqui é o Tati Pereira do canal Cruzeiro de Raposo. Vamos trazer aqui um pedacinho da entrevista do Matheus Henrique e do João Marcelo na Alterosa Esporte, o cliente da Alterosa Esporte. Mas peço que deixe like, comente, compartilhe, hype e inscreva no canal. Compras também Mercado Livre, Shopee, os links estão aqui. E também sobre o Wesley, bastante coisa nesse vídeo. Então vamos começar com o vídeo lá do Hugão. O replay ainda, né? Mas eu mostrei pra ele em campo e porque de fato não sei se era para expulsão ou não, tô dizendo que tinha que ser, mas ele pisou numa região que a gente, quando tem as palestras com as arbitragens aí, eles dizem que é caso de expulsão, mas da panturrilha não foi nada demais, certeza que o nariz foi pior. Poucas horas depois da vitória, chegava mais um reforço para o ataque celeste. Wesley, veja. Tá aberta a temporada de caça aos jogadores do Cruzeiro. Quantos são os nossos que fazem? Jogador do Cruzeiro é mau caráter. Jogador do Cruzeiro tem que ver isso aí. Agora, contra a gente pode, né? O importante é que convencemos e estamos na próxima fase da Copa Cruzeiro. Sim, estamos preparados, a gente tem mostrado isso. Claro que não vai ser todo jogo que a gente vai fazer uma ótima partida, mas a gente tem conseguido sair com bons resultados, a gente está bem nas 3 competições e agora é tentar manter, não é a primeira vez que a gente vai ter essa sequência de jogos num espaço curto, e agora é manter esse alto nível, trabalhando no dia a dia, recuperando bem para a gente se manter bem nas 3 competições. Pois é, né? Esse vídeo aí são 3 em 1. O Matheus Henrique, depois mostra um flash do Wesley chegando e depois, né, uma entrevista também curta do João Marcelo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada dessas coisas aí, tá ok? Primeiro vou falar e depois da análise do Hugão. Primeiro, Matheus Henrique. Matheus Henrique reclamou de um pisão que ele tomou antes, que ele reclamou que era uma jogada para expulsão, né? E nas palestras que eles têm lá, esse tipo de jogada é jogada de expulsão, porque eles não façam, né? Mas o juiz não deu nem papo. Depois combinou com o gol. O gol foi acidental, tá? O cara foi tirar a bola ali, foi uma jogada imprudente, mas o jogador não tinha essa intenção. Ele foi para tirar a bola. Acontece, paciência. Mas o grande problema é que houveram outras jogadas de risco e a arbitragem não deu um pouco de atenção sequer. Isso aí é complicado. O outro caso é o João Marcelo, né, que entrou no jogo. Eu fiquei até preocupado, falei, pô, o João Marcelo vai jogar, tal, muito tempo que não joga, mas jogou muito bem, fez uma partida segura e ele está certo. Agora vai ter jogos, a sequência do Cruzeiro é forte, né? O Cruzeiro tem agora Mirassol, Flamengo, depois tem Corinthians, Flamengo de novo. É uma sequência forte, mas os jogadores têm que entender que à medida que as competições vão se afunilando, vai apertando também, né, o cerco, e eles têm que dar o máximo que eles têm. Não adianta ficar reclamando, é isso aí, tem que dar o máximo, ponto final. E o vídeo também tem a chegada do Wesley, né, em Belo Horizonte. Bom, o mais importante nessa chegada do Wesley, gente, é isso aqui, ó, o bid, né? O Wesley já se encontra no bid, então ele já pode estrear no domingo se houver necessidade, né? E ele inclusive deixou claro que ele está em condições de jogar, vinha treinando normalmente, se precisar do Wesley ele vai estar disposto. E o Cruzeiro precisa sim, né? Porque o elenco nosso é muito reduzido. Mas agora eu vou falar do jogo, né? O time do Cruzeiro ontem fez uma partida excelente, né? Excelente mesmo. O time pressionou a Chapecoense o tempo todo, marcou adiantado, não deixou a Chapecoense. Mas a Chapecoense é fraca. Em relação ao Flamengo né? Mas a gente tem que analisar ali o padrão de jogo imprimido pelo time do Cruzeiro, né? O Matheus Henrique jogou bem na posição de primeiro volante. Eu não gosto, volto a repetir, não gosto dele naquela posição. Gosto do Matheus Henrique aproximando do ataque, de segundo volante para frente. Mas ele jogou bem. Mas uma coisa é marcar o meio de campo da Chapecoense, a outra coisa é marcar o do Flamengo, né? Vamos torcer para que ele mantenha esse padrão de jogo, porque, pelo visto, ele que será o jogador contra o Flamengo. Agora, sobre as palavras do Hugão, né, no caso, assina embaixo. Por quê?
Porque o que acontece? Nesse jogo mesmo, na transmissão, quando a gente transmitiu o jogo, na primeira jogada que o cara foi no Gerson para alinhar, eu falei na transmissão, gente, essa falta é falta de expulsão. Se o Gerson estivesse com os pés no chão, teria quebrado a perna também. O rapaz foi carrinho frontal, tem que ser banido do futebol. Ele é muito perigoso. Ah, mas se for um jogador do Cruzeiro que fizer isso, paciência, vai ter que ser expulso para aprender. O juiz tem que ser mais enérgico e não pode deixar esse comportamento dentro de campo. A primeira tentativa, já chega no cara e fala, na próxima tentativa você está na rua e ponto final. Né? O Chapecoense desceu a lenha. Né? Faltas duras, pesadas, e o juiz deixando correr. Não tira a razão dele, quando o jogador do Cruzeiro faz isso, é severamente punido. Severamente punido. Né? E isso precisa mudar. Os pesos, 2 kg de farinha tem que ser igual a 2 kg de fubá. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Né? É isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho, uma coisa sobre o mercado, né, da bola, né? O que acontece? Só para encurtar mesmo, terminar, o Ian Lucas, esse que está no vídeo aí, ele foi vendido para o Alverca, né, por 1 milhão de euros, dá 5, 6 milhões de reais, né, mais ou menos, 1 milhão de euros, dá 6 milhões, né, por aí. E o Cruzeiro vai ficar ainda, vai ter 20% da participação, do passe do jogador. Né. Esse é um jogador que vai brilhar na Europa. Por que vai brilhar? Porque tem um estilo de jogo que agrada ao futebol europeu. É um volante de saída, que sabe sair por jogo, sabe puxar contra-ataque, tem muita qualidade com a bola dos pés, que deveria ter sido mais aproveitado aqui. Quando ele foi lançado no Cruzeiro, ele chegou a ser titular absoluto. Aí, mas quando troca técnico, trocaram o técnico, deram linha no cara, e o cara não conseguiu dar sequência, o rapaz não conseguiu dar sequência no futebol dele. Aí ficou rodando aí, até agora ir para o Alverca. Ah, mas o Alverca é um time pequeno. É um time pequeno, mas vai estar na porta dos grandes da Europa. O futebol português é muito visto lá na Europa. Então, é um bom negócio para o jogador. Né? Para o Cruzeiro nem tanto, né? 1 milhão e pouco, pelo valor do jogador. Né? E um mau negócio para o Atlético, que tinha o direito de fechar o negócio e não o fez. Né? O problema é deles. O problema é do Atlético. Né? O meu problema é que está resolvido. O Cruzeiro resolveu, fechou o negócio, ponto final. Então, domingo às 11 horas da manhã, nós vamos transmitir Cruzeiro e Mirassol. E lembrando, o Cruzeiro deve entrar com um time alternativo, pensando no jogo de quarta-feira, mas o Wesley pode estrear, se o técnico assim o preferir. Fica aí um grande abraço, fui!